Olá, Pai, seja convosco, graças a Deus. Nós chegamos ao final do nosso módulo, Liderança 3, mentorear, né? Falar sobre liderar, sobre fazer discípulos, ser um bom mentor, que todos nós precisamos de um bom mentor. Estamos aí vendo o exemplo do apóstolo Paulo, mentoreando Timóteo, e vamos estar se orando para a gente dar início. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, em nome de Jesus, vem nos dar sabedoria, graça e discernimento para que possamos aprender mais um pouco, Pai, no encerramento dessa matéria. Nos ajuda, Pai, no seu nosso intelecto, nossa mente, corpo e alma, possamos aprender e praticar, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Nos ajuda. Amém. Bem, o tema dessa última aula eu intitulei Superação Exemplar. Nós paramos aí no tópico 6.4, na página 69 do nosso módulo. O apóstolo Paulo é um homem maduro, e a gente vê no texto escrito logo no início do capítulo, a maturidade do apóstolo Paulo, um homem já vivido, experiente. E tudo dá a entender que ele já estava pronto, o apóstolo Paulo estava pronto para a morte, estava preparado. A sua morte estava sentenciado, né? Estava cumprindo prisão, estava sentenciado, e mostra as suas palavras que ele estava preparado, né? Então dá para entender, dá para perceber que ele superou mesmo no momento difícil, no momento de morte, no momento de dor, de solidão, né? Ele suportou os mais fracos, né? Os irmãos que o deixaram, o desprezo, o abandono. E nós vamos estar assim, lendo um pouco lá na página 69. E vamos ver também a certeza que ele tinha, né? Que estava com Cristo, da sua salvação, né? O valor de relacionamentos, né? E deixando um sucessor capaz, um idôneo. Vamos lá, página 69. O texto diz o seguinte: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, ou latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. 2 Timóteo 4, 9 ao 18. São as palavras, né, do apóstolo Paulo. Nós vemos aqui ele falando que ficou sozinho, que foi abandonado. E tem que ter um emocional muito preparado, muito forte para aguentar o que Paulo aguentou, né? Graças a Deus que ele foi forte e ele aguentou. No item 6.4.1, enfrentando o abandono sem mágoa. Se a gente observar o versículo 14 e 15, ele fala da perseguição, ele fala de calúnia,
ele fala de injúria, né, de tramas. Ele fala que o Demas, que era antes companheiro dele, discípulo dele, o abandonou, e foi para o mundo. Na verdade, se afastou, né? E os demais que estavam com ele, ele enviou, né? Para fazer a obra, enviou para fazer missões. E agora, se sentindo sozinho. E na sua primeira prisão, ele reclama. Ele faz um desabafo. Na sua primeira prisão, ninguém ficou comigo, ninguém veio me visitar, ninguém veio me ver. Já dizem os mais velhos que a vida de líder, de pastor, de mentor é uma vida isolada, é uma vida solitária e tende a essa tendência mesmo, né? Porque é a vida que vive debaixo de lutas, né? Não é fácil, então tende-se às vezes a ficar só, nas lutas da vida. E ele pede também, né, que ele envie o João Marcos, que antes ele tinha tido uma discórdia, né, e agora isso prova que ele perdoou, isso prova que ele era maduro, capaz e já tinha perdoado aquilo que tinha acontecido entre ele e João Marcos no passado. Não era mais problema. Ele até pede para trazer o João Marcos para fazer companhia para ele também, né? Ele fala a Timóteo para vir logo e também trazer João Marcos, né? Paulo diz que em sua primeira defesa ninguém ficou ao seu lado, nem mesmo os amigos. Por outro lado, ele teve que enfrentar o implacável Alexandre. Ele se sente frustrado. Paulo poderia irar-se de modo justo contra todos, mas orou ao Senhor pedindo que os perdoasse, que isso não lhe seja levado em conta. Foi o que o apóstolo Paulo pediu. Ele podia ficar meio arretado com os irmãos, com os discípulos, com os seus filhos na fé, e ele perdoou, né? Que Deus não cobre isso de vocês, que não seja imputado a vocês. Não foi fácil, né? Talvez muitos ficaram com medo de enfrentar o que Paulo estava enfrentando e talvez deixou ele sozinho. Não é fácil quando se está tratando com justiça, não é fácil, né? E a gente sabe que o Evangelho era por amor, o Evangelho, né, era por pura dedicação e amor, e enfrentar a causa do reino sem uma base material, sem uma base jurídica, não é fácil não, viu? Não é fácil não. O item 6.4.2 diz: reagindo à oposição e ao abandono. Como Paulo reagiu diante da oposição e abandono? Primeiro, admitindo seus sentimentos. Ele fala, ele causou-me muitos males, ele admitiu. Ninguém é super-homem, ninguém é de ferro, né? Nós sangramos, Então, Paulo, ele faz o desabafo e diz que estava sofrendo. Eu não sofri com isso. Eu, primeiro, assumiu que tinha doído, que tinha sofrido. Segundo, entregando as injustiças dos outros nas mãos de Deus. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Aqueles que fizeram mal, os rebeldes, entregou na mão de Deus, né? Entregou na mão do Senhor a justiça que fizeram com ele. E terceiro, pedindo que Deus os absolvesse, que isto não lhe seja posto em conta. Ou seja, já perdoei, que Deus possa também perdoar vocês. Assim como Paulo, quando nos sentimos ofendidos, indignados ou até mesmo injustiçados, temos que abrir mão de nossos ressentimentos por iniciativa própria e com a ajuda do Espírito Santo. A pergunta é: como trilhar nesse caminho? Primeiro temos que admitir nossas mágoas e feridas, mas isso requer um ambiente seguro e em quem possa dividir a sua indignação e mágoa. Depois precisamos de um mentor ou equipe para nos redirecionar e auxiliar a seguir adiante. E por último, temos que evitar relacionamentos difíceis com pessoas cheias de ressentimentos, mágoas, conflitos mal resolvidos.
né? Tem que ter peito, tem que assumir e buscar ajuda, né? Ele sentiu confiança em desabafar na carta para os irmãos, né? Às vezes nós não podemos desabafar com qualquer um, não pode ser com qualquer um, tem que ser com as pessoas ideais e ter com quem contar, né? Ter um mentor, uma mentora, ter um líder, ter alguém que você possa confiar, que possa, sabe? Colocar e se abrir, né? A Bíblia manda confessar uns aos outros, para que sareis. É bom a gente, de vez em quando, as pessoas de confiança, é claro, confessar dores, traições que por conta na vida aconteceram, frustrações, até mesmo pecados, né? Isso é bom, para que sareis, confessar, isso é bom. Como trilhar esse caminho? Admita suas mágoas e feridas, reconhecer, né, que está ferido, magoado. Procure um ambiente seguro em que possa dividir sua indignação e mágoa, compartilhar com alguém, é o que nós já falamos. Procure um mentor, uma equipe para lhe direcionar, para redirecionar e auxiliar a seguir adiante. Evite pessoas com relacionamentos difíceis, ou seja, se a pessoa já tem problemas emocionais, a gente tem que evitar. Se a pessoa já tem problemas e a gente percebe, é notório isso, é melhor a gente evitar. Pessoas com ressentimentos, pessoas com mágoa. Se a pessoa não tem condição de perdoar aos outros, vai ouvir a gente, que conselho vai dar pra gente? Então tem que saber procurar a pessoa correta. O fato é que negar a existência de ressentimentos e recusar confessá-los nos mantém no cativeiro emocional. Isso é muito sério. A pessoa fica algemada, né? Enfrentar as tragédias da vida sem perder a doçura da alma. O que a gente vê é que o apóstolo Paulo enfrentou o seu momento difícil, enfrentou a sua luta. O camarada estava sentenciado, preso, isolado, mas sem perder o amor, sem perder o equilíbrio. Nós vemos isso, dá para perceber isso nas palavras do apóstolo Paulo. Na página 71, no item 6.5, valorizando os seus relacionamentos. Nós precisamos, é de fundamental importância a gente valorizar relacionamentos. É muito importante a gente valorizar isso, porque o homem não foi criado, feito para ficar sozinho, né? O ser humano, Deus nos colocou na terra para a gente viver em harmonia, para a gente viver em sociedade. E tem várias passagens bíblicas que diz que é melhor andar em dois, é melhor ser em dois do que um. O cordão de 13 dobras não se pode romper, porque se um cair o outro levanta. Sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Alguns são meio radicais, o meu amigo é Cristo, o meu companheiro é Cristo, mas nós precisamos de companheiro humano. A natureza humana, o ser humano vai continuar sendo humano, se converteu, mas continua sendo humano, continua sendo carente, afetivo, continua, né? Então nós precisamos disso, do calor humano, do ombro humano, do amigo, da amiga, nós precisamos disso. Isso é humano, né? É o lado humano, né? Muita gente diz que não pode confiar em ninguém e eu discordo. Precisamos e devemos confiar em amigos, em pessoas, sim. Com certeza nós precisamos e devemos. Vemos isso nos discípulos, né? Desavenças tem, ponto de vista diferente tem, mas o amor deve prevalecer. É impossível cultivar relacionamentos sólidos sem a convivência. O viver em comunidade, Paulo e Timóteo entendiam bem isso, mas estar junto não é suficiente, é necessário um segundo. Todos os que creram tinham tudo em comum, assim como era a vida comunitária dos primeiros cristãos. Atos 2, 42 e 47. Precisamos expressar 4 marcas. A participação comum na obra de Deus, né? Todos a mesma visão e a participação comum. Partilha dos bens materiais, isso é muito importante. O líder que é materialista, ele tem a tendência a ter o fracasso. A relação forte com o Senhor pela adoração comunitária. Evangelismo com estilo de vida. Isso aqui são 4 pontos muito fortes
né, na valorização de relacionamentos. Precisamos valorizar, prezar e zelar pelos nossos relacionamentos. Né? E como diz o livro, o relacionamento é convivência. Não há relacionamento sem não, eu gosto de fulano, ele lá na minha, ele lá na dele, eu na minha. Né? A gente precisa às vezes ponderar e rever isso aí. O tópico 6.5.1 é a necessidade de companheiro e abrigo. Paulo fala, procure vir logo, porque ele sabia que estava próximo. A necessidade era grande, era urgente. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga-me Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Olha ele valorizando agora o Marcos. Olha a necessidade agora do companheiro, que antes não se davam bem. Agora, né? Graças a Deus que aconteceu a obra. Tem aqui o versículo 2, do 4 ao 11 e 16. Tem aqui a frase: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. No versículo 9, Paulo faz pedidos pessoais. São pedidos específicos e urgentes. O velho e desgastado mentor se sente solitário. Paulo se sente sozinho. Ele anelava pela companhia dos amigos que o amavam. Vários deles estiveram com ele, mas agora a maioria tinha ido embora. Há aqui uma trêmula nota de nostalgia, por isso ele quer ver seu amado discípulo pela última vez. Havia outros ali, como é o caso de Lucas, mas ele queria Timóteo, certamente. Este discípulo amado faria o possível para vir depressa atender o seu mentor. Né? Alguns amigos, nós temos algumas pessoas que não tem como a gente recuar. Estão precisando de ajuda, a gente larga tudo e vai, porque são pessoas que a gente tem afinidade. Amamos a todos, queremos estar perto de todos, mas há aqueles que a gente tem mais afinidade e os relacionamentos mais íntimos, mais ligados, estão mais perto do mentor. E quando grita, se dá um grito, já tem 3, 4 de junto. E né, há pessoas que diz que amigos mais chegados que irmãos, e nos torna nossos amigos, e a gente não tem como negar. Paulo pediu para vir depressa, porque com certeza Timóteo iria atender o seu pedido. Na página 72, 6.6, deixando um sucessor capaz. Paulo e Barnabé eram 2 servos de Deus íntegros. Todos, no item aqui, acredito que todos já conhecem a história. Veteranos e amadurecidos na fé, homens comprometidos com o reino de Deus. Mas infelizmente a separação deles se deu num ponto crítico, quando se preparavam para a segunda viagem missionária. Atos 15, 35 ou 40. Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro, ambos servos de Deus. Ficou claro, portanto, que Barnabé rompeu com Paulo com a motivação de apoiar o companheiro João Marcos. Houve a divergência, né? Que Paulo havia rejeitado. Barnabé era um homem que acreditava enquanto todos duvidavam. O jovem Marcos precisava de alguém assim, generoso, que serve aos outros com amor e disposição voluntária. Você conhece alguém que esteja precisando de um ombro amigo? De uma palavra de encorajamento? Alguém que fracassou e agora carece de uma pessoa que tome pela mão e ande lado a lado com ele? Ser encorajador como Barnabé é estar pronto para ouvir com atenção a essa pessoa e não ter pressa para sair de perto dela. É uma frase que me chamou a atenção nesse. Tem que ter muito amor mesmo, muito amor, dedicação, talento, né, dom para fazer isso, né? Na época Paulo não tinha tanta paciência, quanto Barnabé. Barnabé, né, e é chamado também, né? O chamado específico de cuidado, de pastorear. Barnabé tinha esse lado muito bom. Tem uma frase que me acha interessante aqui, no último parágrafo do tópico 6.6. Liderança é tanto algo
algo que você é quanto algo que você faz. Liderança é tanto algo que você é quanto algo que você faz. Ou seja, é exemplo, é o que você é, né? Não é só o que você faz, não é só o que você se dedica, mas o que você é, aquilo que você vive, né? Isso é ser líder, né? No tópico 6.1, o poder da influência. Isso aqui é fundamental na vida de qualquer líder, na vida de qualquer cristão, independente dele ter um cargo, dele ser líder, dele não ser. Nós já até vimos esse tema no ITQ, influenciadores, né? Nós somos influenciadores e devemos ser influenciadores. Ser um líder como Barnabé implica em saber compreender as razões dos outros e responder com brandura ao coração partido dos abatidos pelas adversidades encontradas no caminho. Pois, como diz Ken Blackender, a subida até o topo é árdua e escarpada. Pessoas ficam exaustas, frustradas e desencantadas. São tentadas a desistir. Agir como Barnabé é ser sensível à dor dos outros, enquanto caminham e procurar respondê-los de maneira adequada, capacitando-os a dar o próximo passo rumo ao topo. De fato, Barnabé era um grande influenciador. O que é influenciar? Influenciar é o ato ou efeito de influir, que significa literalmente fazer fluir para dentro de, inspirar, é incutir, é sugerir, é transmitir, eu vou mais além, é contagiar. Né? Então quem influencia, contagia, quem influencia levanta a autoestima, pega pela mão, em outras palavras. Nós devemos e temos que ser influenciadores, para que a gente possa influenciar os nossos discípulos, aqueles que a gente quer levar para os pés do Senhor, aqueles que a gente está ganhando para Jesus. Nós devemos, é o papel do cristão. Quando um cristão não influencia, tem coisa errada aí, tem algo errado, e nós precisamos trabalhar isso aí. Barnabé não era apenas um homem com boas ideias e posição firme. Ele era também alguém que alimentava a autoestima dos outros, apoiando a dignidade humana e promovendo um ambiente de reciprocidade. O sentimento que estamos juntos nisso, ou seja, juntos somos mais fortes. Pode contar comigo. Barnabé era esse tipo de pessoa. Todos exercemos influência sobre aqueles que estão próximos, positiva ou negativamente. Que tipo de influência você está exercendo? As pessoas são influenciadas pelo que vê? Será que podemos dizer como Paulo? Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Está aí uma pergunta de reflexão, uma indagação. O que os meus discípulos estão falando de mim? Será que eles podem dizer, não vou seguir o exemplo do meu líder, vou seguir o exemplo do meu irmão em Cristo, do meu companheiro? Será que nós podemos dizer como o apóstolo Paulo? Ele quis dizer, faça como eu estou fazendo, porque eu estou fazendo como Cristo fez. Pode fazer, porque eu estou imitando a Cristo. Sejam meus imitadores. Ele está dizendo, eu estou imitando o que Cristo fez, então pode me imitar. Podem fazer. Nós já estamos chegando ao final desse resumo, desse texto. Bendito seja o nome de Jesus. O exemplo de Paulo e Barnabé deixa claro que podemos até ter problemas, podemos ter diferenças, mas não devemos deixar que o relacionamento acabe. De hipótese nenhuma devemos deixar que relacionamentos se rompam, acabe por ideias diferentes, por pensamentos diferentes, ou por um problema que houve, por uma divergência que houve. Não devemos deixar que o relacionamento acabe. E não precisamos esperar muito para acertarmos as contas, para perdoar, para liberar o perdão, para ser perdoado. Afinal, todos nós merecemos uma chance. Todo mundo erra, todo mundo merece uma chance. E que fique
para o nosso exemplo. Esse exemplo para servir de exemplo para nós. A história de Paulo, Barnabé, João Marcos, né, e que possamos ser bons mentores, né, que possamos fazer com excelência aquilo que Deus confiou a nós, né, na sua obra, lá onde você trabalha, no jovem, na escola bíblica, no ITQ, seja onde for que Deus chamar você para fazer algo, faça com excelência, seja um ótimo líder, seja um excelente mentor. Vamos seguir o exemplo dos fiéis. Que Deus em Cristo possa te abençoar de uma forma toda especial. Dá lá um feedback, né, chama lá no zap. Eu estou sentindo a ausência de muitos alunos. Dê lá um retorno para a gente, para que a gente possa estar assim, avaliando sua presença nessas aulas. Deus abençoe. Um forte abraço.